Durante muitos anos, o Estado foi legitimado pela religião. Os faraós egípcios chegaram a ser considerados deuses eles próprios. Em outros países, os governantes eram ungidos pelos deuses, escolhidos por eles. Mesmo o Império Romano adotou a justificativa divina para o Estado. Isso durou toda a Idade Média. A grande revolução nesse aspecto, o surgimento do Estado democrático de direito, o Estado moderno, veio após as obras de Thomas Hobbes, que identificou corretamente que o Estado é um mal, de fato é um monstro, o Leviatã. Porém, segundo Hobbes, é um mal necessário. O homem, se deixado por sua conta própria, reverteria ao estado de natureza, em que cada um lutaria contra cada um, ninguém teria paz. É preciso, disse Hobbes, que os homens cedam parte da sua liberdade para o Estado, para que o Estado garanta a segurança e a paz entre as pessoas, para que todos possam focar em suas atividades cotidianas. Esse suposto contrato social, em que os cidadãos de um país abrem mão de parte da sua liberdade para o Estado, tem sido a grande justificativa de legitimidade do Estado moderno. Mas essa visão do Hobbes não faz sentido. Os homens que compõem o Estado, sejam reis ou presidentes, sejam nobres ou funcionários públicos, são homens como todos nós. Não são feitos de um barro mais fino que o resto da humanidade, como nos lembra Frederic Bastiat. Se o homem é o lobo do homem, se o homem tende à violência contra o homem, dar poderes para um grupo de homens não vai resultar em paz e segurança. Vai resultar nestes homens usando o poder, usando violência para explorar os demais homens. E é exatamente isso que vemos no Estado. Mas será que o argumento original do Hobbes é válido? Será que se deixar o homem só, na natureza, ele regrediria à luta de todos contra todos? O estado de natureza hobbesiano é real? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. O que podemos aprender com O Senhor das Moscas? O livro O Senhor das Moscas, The Lord of the Flies, escrito por William Golding, é muito mais conhecido nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa do que aqui no Brasil. Lá fora é considerado um livro clássico, aqueles que todo mundo leu em algum momento da vida. Como para nós são os clássicos de José de Alencar ou Machado de Assis. Senhor das Moscas foi publicado em 1954, logo após a Segunda Grande Guerra, como um livro para crianças, apesar de um nível de brutalidade e sangue absurdo na história. Vamos dar só uma visão geral aqui, mas tenha em mente, é um livro para crianças, assustador isso. A história do livro começa quando um avião cai em uma ilha deserta no Pacífico. Todos os adultos morrem na queda, sobrevivem apenas as crianças, mas são muitas crianças. De fato, o piloto do avião ainda sobrevive algumas horas, mas acaba falecendo. Sobram só as crianças sozinhas na ilha. Como é de se esperar, algumas crianças rapidamente assumem a liderança, 2 garotos naturalmente fazem isso, Ralph e Jack. Isso é natural no ser humano, mesmo nós libertários não temos nada contra haverem líderes. Nossa ressalva é quanto à liderança coercitiva, quanto a você se ver obrigado a seguir alguém que não gostaria. No seu emprego, por exemplo, você vai ter um chefe, mas o seu emprego você pode pedir demissão a hora que quiser, não vai precisar entregar seus bens, deixar sua casa por isso. Inválido é só a liderança estatal, que te é imposta sem você poder recusá-la, sem perder seus bens, sua casa, seu endereço. Mas enfim, no início a ilha funciona muito bem. As crianças são inteligentes, se organizam, dividem as tarefas, constroem abrigos, fazem fogueiras, mantêm uma coluna de fumaça, organizam a comida e coisa e tal. O Ralph é o líder principal, mas rapidamente surge a rivalidade com o Jack. Em determinado momento, os garotos se dividem em 2 grupos e começam a atacar um ao outro devido a essas desavenças. Em determinado ponto, a cabeça de um porco que eles mataram e comeram é colocada pelos meninos em um pedestal. A cabeça do porco atrai moscas e começa a ser chamado de Senhor das Moscas e cultuado como um deus pelos garotos. Seguem-se várias agressões dos meninos, guerras entre grupos, crueldades absurdas, enfim, segue exatamente a visão de Thomas Hobbes. Veja, o livro tem 2 versões de filme se você quiser ver, uma versão mais antiga, inglesa,
e uma versão americana da década de 1990. E em ambas retratam muito claramente a visão do Hobbes. O ser humano, deixado por sua conta própria, vai sempre entrar em guerra absoluta, de todos contra todos. Não importa que todas as crianças no início fossem crianças educadas, sensíveis, no início da história. Ao se verem numa ilha deserta, sem um Estado, sem os pais para controlá-las, revertem a barbárie absoluta. Mas é preciso fazer a importante ressalva que se trata de uma obra de ficção, escrita logo após a Segunda Grande Guerra, em uma época que a visão pessimista sobre a humanidade estava mais clara do que nunca. Pessoas acabaram de descobrir os campos de concentração alemães, milhares de soldados jovens acabaram de ser mortos em frentes de batalha. Fica sempre a pergunta, será que realmente seria isso que aconteceria se um grupo de crianças fossem deixados em uma ilha deserta? Você sabe, esse é o grande dilema das ciências sociais. Não dá para fazer experimentos. Toda a construção da ciência social, desde a filosofia, o direito até a economia, são meras conjecturas. Não dá para fazer experimentos e testar hipóteses como nas ciências exatas, como na química, na física. Não seria ético você fazer uma experiência equivalente com crianças, botar um monte de criança numa ilha e ver se realmente o estado de natureza se manifesta. Por isso a importância da praxeologia, desenvolvida pela escola austríaca e por Mises principalmente, que coloca como ponto principal que você só pode encarar a economia como a matemática ou como a lógica, de forma totalmente dedutiva. Porque veja, a matemática também não tem como fazer experiência. Ninguém precisa fazer experiência para saber que 2 mais 2 é 4. E sim, a matemática também não é falseável. O ponto central da economia austríaca é que só se pode fazer deduções lógicas justamente porque é impossível fazer experimentação social. Ninguém pode colocar crianças em uma ilha para ver se a tese do Hobbes está correta ou não. Mas, curiosamente, isso aconteceu 11 anos após a publicação na Inglaterra do livro O Senhor das Moscas. Em um país lá da Oceania, Tonga, um grupo de jovens saiu numa aventura com um barco de pesca. Os meninos queriam aventura, ir para longe do colégio católico muito rigoroso onde eles estudavam, na região de Nuku'alofa. Os 6 garotos pegaram sanduíches, água, coco e saíram no barco e esperavam chegar até as Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji são bem distantes, provavelmente não chegariam lá de qualquer forma, mas ainda encontraram uma tempestade no meio do caminho e foram acabar numa ilhota deserta no meio do nada. Veja, a história começou exatamente como o Senhor das Moscas, um grupo de crianças sem nenhum pai por perto, nenhuma supervisão, abandonados em uma ilha. E o que se seguiu não foi nada parecido com o Senhor das Moscas. Os garotos se organizaram, definiram tarefas, prioridades, definiram que quando havia briga entre eles, estabeleceram um procedimento dos brigões ficarem 4 horas separados para se acalmarem. Mantiveram uma fogueira constante durante o tempo todo, cultivaram um canteiro de hortaliça, construíram abrigos. Quando finalmente foram resgatados, mais de um ano depois, estavam todos bem alimentados e em paz. Um deles chegou a quebrar a perna num acidente, foi tratado pelos demais e estavam todos em perfeitas condições. Em momento algum perderam a civilidade, retornaram ao estado da natureza. Não é que não houve perrengue. O garoto que quebrou a perna caiu num penhasco, foi difícil resgatar ele. Houve briga entre eles, sim. Qualquer pessoa em situação de estresse vai ter problema, vai brigar. Mas em momento algum descambaram para a guerra de todos contra todos, como previa Hobbes. Jamais houve violência desmedida, crueldade entre eles, como descrito no livro O Senhor das Moscas. Quem diria, a versão real do livro O Senhor das Moscas existiu, mas ao contrário da versão hobbesiana, não houve criação espontânea de violência, não houve organização de estados conflitantes, não houve morte, não houve drama. Lógico, não se pode tomar um exemplo como prova de que jamais haveria o tal estado de natureza proposto por Hobbes. Muito menos uma ficção pode ser considerada como prova também. Tudo que podemos tirar dessa história é que não há certeza de que homens deixados por sua própria natureza sem um Estado descambarão para a violência.
Pode ser que descambe muitas vezes, mas certamente nem sempre, como provam os garotos de Tonga. Pode ser que esses garotos particularmente tivessem uma educação tal, tivessem uma ética tal, que impediu esse problema. Pode ser que outros fatores externos tenham influenciado aí. Mas justamente por isso deixa claro como a economia e qualquer ciência social não pode ser pensada em termos de estatística, indicadores e covariância, pelo simples motivo que não pode se excluir outros fatores que podem estar influindo no resultado. Qualquer inferência que se faça sobre a influência da ausência ou presença de uma autoridade sobre um grupo de pessoas é mera conjectura, não importa se foi feita no século XVII por Hobbes ou em qualquer outro ponto da história por qualquer outra pessoa. O fato é que, na minha visão, violência entre pessoas não está na natureza humana. Ela deriva de dois fatores externos, a escassez e a falta de informação. Escassez, você sabe, ocorre quando tem menos de uma determinada coisa para atender toda a vontade humana sobre aquela coisa. Se tem coisas a menos para todos, vai ter mais de uma pessoa querendo a mesma coisa. Mas isso só gera violência se tais pessoas forem incapazes de se comunicar de forma eficiente, de argumentar. A ética argumentativa mostra que qualquer arcabouço ético, pacífico e perene no tempo e no espaço precisa necessariamente incluir a propriedade privada, exatamente porque precisa haver argumentação. Havendo informação suficiente, todos sabendo das informações sobre todas as demais pessoas, gera-se dois fatores. Primeiro, elimina-se falhas de comunicação. Uma fonte clara de violência é entendimento errado sobre fronteiras de propriedades privadas, sobre cláusulas de contrato, sobre acordos verbais, sobre quem disse o quê. E segundo, a informação permite o conhecimento da reputação das pessoas, o que retira o incentivo do ganho imediato da violência. Se alguém usar violência para roubar outra pessoa, pode ser vantajoso no curto prazo, mas vai resultar em problemas de reputação que geralmente trazem prejuízo no longo prazo. É exatamente por isso que cidades do interior são mais pacíficas que grandes cidades. Cidades do interior, todo mundo presta atenção em todo mundo tem uma reputação a zelar. Em grandes cidades é gente demais, ninguém conhece ninguém direito e acaba se perdendo este fator. Ao longo da história humana, o mundo como um todo ficou mais pacífico, mesmo que ainda tenhamos enormes problemas de escassez, justamente porque todos conversam com todos, todos fazem negócio com todos. A tentação da violência como solução rápida sempre existe, mas o custo de usar a violência acaba sendo alto demais. Se olharmos para a história da humanidade, vemos essa linha clara. Vivemos durante centenas de milhares de anos como caçadores-coletores seminômades. Grupos pequenos, escassez fazia pouca diferença porque todos conversavam com todos. A cultura é homogênea, a língua é a mesma. Embora sempre possa haver alguma violência, a tendência é de paz no grupo. Mas à medida que o homem abandonou a vida nômade, começou a agricultura, formou cidades, a quantidade de pessoas no mesmo grupo começou a crescer. Com as ferramentas que tínhamos então, comunicação verbal não era capaz de evitar a violência na distribuição de recursos escassos. Isso deu margem ao surgimento do Estado. O Estado é justamente o uso de violência pelos homens na distribuição de recursos escassos. O surgimento é reforçado pela simetria da informação. Uma elite que sabe ler e escrever tem acesso a muito mais informações que o resto da população. Daí, naturalmente, as pessoas mais cultas tendiam a organizar o Estado. Mesmo que o líder não fosse culto necessariamente, o Estado, os burocratas que fazem parte dele, são exatamente essa elite capaz de comunicação mais ampla. Ainda hoje, embora o Estado não seja particularmente mais capacitado em comunicação do que o cidadão normal, ainda é uma preocupação muito grande do Estado a coleta de informações sobre a sociedade. O Estado só se viabiliza, em última análise, porque a violência natural, quando há muita gente e pouca comunicação, é canalizada
e usada pelo grupo com maior capacidade de comunicação. Não necessariamente os mais inteligentes ou bondosos, mas os mais organizados. O Estado é a representação da violência obesiana em nossa sociedade, não uma solução para ela. Felizmente, o aumento da capacidade de comunicação e o acesso à informação do resto da sociedade tem removido não apenas a barreira representada pela simetria da informação, como também a própria motivação para a violência estatal. Chega a ser curioso como o auge do poder absolutista na Europa foi justamente a época da invenção da prensa. Essa maior facilidade de informação, aliada à crescente alfabetização da população, reduziu de tal forma a assimetria de informação do Estado e a violência geral da população que os estados de lá para cá se tornaram muito mais simples, muito menos ditatoriais. Ainda são absurdos, ainda representam violência absurda, mas muito menos do que representavam então. E de lá para cá, cada vez mais as pessoas comuns se tornam mais educadas, sabem ler e escrever e têm acesso amplo à internet. Fica cada vez mais difícil a vida de ditadores autoritários. Pior, com a internet e a informação totalmente descentralizada e distribuída, certamente acabará qualquer resquício de violência obesiana praticada pelo Estado. Extinção total da violência é uma utopia. Sempre haverá casos isolados, sempre haverá uma pequena máfia tentando cobrar impostos de uma pessoa. Mas a tendência é isso se tornar uma exceção, não a regra como é hoje. Já estamos vivendo em um mundo muito menos violento hoje do que há meio século atrás. O final desse caminho é o fim do Estado, não por uma revolução que seria totalmente impraticável hoje, violência custa caro, mas simplesmente pelo abandono da estrutura do Estado pela população em favor de estruturas alternativas descentralizadas e distribuídas. Cada vez mais gente vai deixar de prestar atenção no Estado. A informação abundante vence a violência estatal robesiana. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.